Abramos nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Que bom que você veio adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é o único propósito que nos traz a este lugar nessa noite. Adorar o nome dEle na beleza da sua santidade. Deus é bom. Deus faz grandes coisas. Deus revela grandes coisas. E Deus está nos preparando para encontrarmos com Ele para todo sempre. Que essa seja uma noite que você possa consertar a sua vida, consertar o seu altar, renovar a sua aliança com aquele que está aqui essa noite, sondando os nossos corações. Quem encontrou? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pode assentar, você que está em pé. Eu quero trazer uma reflexão para nós essa noite. Uma mensagem reflexiva, cujo título é Santidade, ponto e vírgula, não polua este ambiente. Santidade, ponto e vírgula, não polua este ambiente. A coisa que nós mais desejamos que Deus realize em nosso favor são as suas bênçãos. Com certeza todos nós, quando buscamos a Deus, clamamos para que as manifestações do seu poder, da sua graça, da sua soberania, reinem sobre a nossa vida. É tão bom ser abençoado por Deus. É tão bom desejar as bênçãos de Deus. E é melhor ainda quando nós somos contagiados, surpreendidos por aquilo que Deus faz, e tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Mas existem algumas circunstâncias na minha e na sua vida, principalmente quando se trata de santidade, que nós precisamos vivenciar e observar. Para quê? Para que a santidade do Senhor continue reinando nas nossas vidas. Se há algo que Deus preza, se há algo que vai fazer grande diferença enquanto aqui na terra, e quando chegar a hora de partirmos, é como anda a nossa vida de santidade. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus organizou todo um ambiente para que Ele coroasse a sua criação. A Bíblia diz que Deus organizou todo um ambiente para que Ele coroasse a sua criação. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Mas para que Deus trouxesse a coroa da sua criação, que é o homem, Deus organizou. Deus colocou tudo no seu devido lugar, para que então Ele formasse o homem. Eu quero dizer algo para você que espera a bênção de Deus sobre a tua vida. Se não existir uma organização, se não existir uma vida organizada de obediência, de santidade, ao nome daquele que vive e reina para todos sempre, Ele não nos coroará com aquilo que Ele tem de melhor. É preciso organizar a nossa vida. E quando eu digo vida, eu digo palavras, atitudes, intenções, gestos, vestuários, amizades, ambientes. Precisa estar organizada a nossa vida, para que Deus possa nos abençoar.
Mas dentro dessa caminhada, assim como Adão teve a sua escolha, irmãos, Deus o criou à sua imagem e semelhança, eterno, santo, justo, puro, perfeito. Esta é a imagem e semelhança de Deus. Assim como Adão teve a sua decisão, nós também temos a nossa decisão. Do que? Se nós queremos, se nós desejamos permanecer santos ou não. Essa decisão ninguém pode escolher para nós. A santidade é algo que Deus preza. E eu tenho trazido várias mensagens a respeito desse título. Eu creio que para cada um Deus dá um caminho, uma direção para as mensagens, e Deus tem me levado muito a refletir, e não só refletir, mas procurar viver uma vida de santidade, que é de extrema importância para a nossa caminhada. O mesmo ambiente que Deus criara antes de formar o homem, existe hoje. Porque o ambiente não são as coisas existentes que fazem o ambiente. O que faz o ambiente de santidade é só um, irmãos: a presença de Deus. Não são as coisas que nós temos. Apesar de Deus ter ajustado tudo para que o homem fosse criado, o ambiente só era santo porque Deus estava presente no ambiente. E aonde Deus está, existe uma exigência minha e sua de sermos santos. A santidade não é o que nós temos. A santidade é se Deus está presente quando você fala. A santidade é se Deus está presente quando você se veste. A santidade é se Deus está presente quando você tem as intenções do seu coração. E a nossa missão qual é? É preservar a nossa vida de santidade. É preservar um ambiente onde Deus tenha prazer em habitar. Eu quero discorrer o texto em poucos minutos, porque é uma mensagem concisa e reflexiva, dizendo para você algumas coisas para você levar para o seu travesseiro essa noite e pensar. A primeira é: a Bíblia diz em Gênesis 1, 3 e 4 que disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Ele separou a luz das trevas. O haja de Deus só tem um propósito: fazer com que o ambiente seja propício para que Ele possa continuar sendo santo nas nossas vidas. Quando Deus disse haja luz, Ele trouxe algo para um mundo que até então não existia. O mundo que estava em trevas, e assim era a nossa vida. O haja de Deus nos envolveu. E agora exige uma separação. Deus disse haja luz. Não bastasse somente a luz acontecer. Deus fez a separação. A primeira coisa que Deus quer que você reflita essa noite é: o que é que nós temos permitido? Ou o que é que nós temos trazido? Ou o que é que nós temos vivido que não tem permitido que a luz de Deus seja pura nas nossas vidas? Em que sentido? O que é que nós temos trazido para a nossa vida de santidade que tem misturado com a luz de Deus? Quando você se decide por Cristo, existe uma necessidade única de você fazer separação de tudo que não agrada a Deus. Deve ser tirado das nossas vidas. A Bíblia diz que Deus disse haja luz, Deus viu que a luz era boa e Ele fez separação. Quando Deus começa a criar um ambiente propício para que Ele possa agir, não pode haver mistura de mundo e santidade. As mesmas mãos que o adoram no santuário, tem que ser as mesmas mãos santas, sem ira, sem contenda, em qualquer lugar onde Deus nos levar. E a pergunta é, irmãos, como que está a luz de Cristo nas nossas vidas? Será que nós temos feito separação?
Será que nós temos permitido com que a santidade de Deus seja real nas nossas vidas? Ele fez separação entre a luz e as trevas, e isso é uma necessidade. Nós precisamos fazer esta separação para que somente o reino de Deus seja encontrado nas nossas vidas. A segunda coisa, e disse Deus, Gênesis 1:24, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Quando Deus cria, a Bíblia diz que Ele faz a criação de acordo com a sua espécie, ou seja, cada animal, cada instante da sua criação teria uma característica peculiar. Cada criação de Deus, segundo a sua espécie, teria uma alimentação peculiar. O que eu quero dizer com isso é, irmãos, a nossa espécie hoje, transformados pelo poder que há no sangue de Jesus, nós somos de uma espécie que João diz que ele veio para aquele que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam tem uma espécie, e essa espécie é, nós agora somos chamados de filhos de Deus. E quando Deus disse, olha, produz a terra seres vivos, de acordo com a sua espécie, o que Deus está dizendo para a minha e para a sua vida essa noite é, se a nossa espécie é filhos de Deus, o que é que nós temos produzido? Tem estado de acordo com o reino de Deus? Me permita um comentário para que você entenda. Os cruzamentos dos animais, macaco com macaco, não podia gerar girafa, irmãos. Era uma ordem. Cada um ia produzir conforme a sua espécie. O cruzamento dos mesmos animais, com certeza gerariam a mesma espécie do mesmo animal. Para que a gente entenda, guardando as devidas proporções e não ofendendo ninguém. A nossa espécie de filho de Deus, quando nós nos relacionamos uns com os outros, estou dizendo verbalmente, comunhão, nós temos que gerar vida nas outras pessoas, da espécie pela qual nós fomos chamados de filhos de Deus, e a nossa vida tem que gerar vida, expectativa divina, bênção, milagres, sinais, prodígios. Nós temos que levantar as pessoas. Isto é para a qual nós fomos chamados. Produzam segundo a espécie da qual nós somos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que Deus põe tudo no seu devido lugar, a Bíblia diz que Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Ele diz algo interessante no versículo 26 de Gênesis 1. Depois que Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele diz, domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A primeira coisa, Deus separa a luz das trevas. E nós devemos separar santidade de pecado. Santidade de tudo aquilo que não agrada a Deus. E produzir palavras, atitudes, gestos, de acordo com a espécie pela qual nós fomos chamados, filhos de Deus. Deus agora cria o homem, coroa a sua criação perfeita, pronta, para que o homem pudesse o quê? Dominar sobre ela. Para que o homem tivesse prazer na criação de Deus, oh aleluia. Para que o homem tivesse prazer na presença de Deus. Domine. Você tem o domínio sobre tudo aquilo que eu criei é seu. Deus estava presenteando o homem com a sua criação. E Deus continua nos presenteando com a sua presença, com o seu poder, com o seu Espírito Santo, com a sua palavra. E cabe a nós preservarmos este
ambiente sobrenatural. Você foi chamado para dominar. Uma vez que Deus nos tirou das trevas, diz o texto, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nós somos chamados para dominar sobre uma palavrinha chamada santidade. Nós somos chamados para dominar sobre a nossa santidade. Nós não temos desculpa. Nós somos chamados para preservar a nossa santidade. Eu quero encerrar dizendo algo para você essa noite. O diabo não compactua com a santidade de Deus. Muito pelo contrário. Ele fica extremamente incomodado, extremamente irritado, extremamente endemoniado ele fica, quando ele encontra uma pessoa que se dispõe a deixar os costumes que ele mesmo propõe, a deixar as ofertas que o diabo mesmo propõe, renuncia tudo e parte para uma vida de santidade. Existe uma artimanha dele preparada para que nós não sejamos santos. Existe uma artimanha dele para desviar o povo de Deus da santidade. E Deus chama a nossa atenção essa noite, porque eu não sei se você está reparando, eu não sei qual tem sido a intenção do seu coração e da sua vida diariamente. E a primeira, o antepenúltimo sábado, que nós pregamos aqui no culto de louvor, cujo título era Santidade acima de tudo, nós entendemos que se existe outra prioridade na minha e na sua vida, que não for a santidade, algo está errado. Deus disse para Caim, um homem que deixou com que a santidade, um homem que deixou com que a presença de Deus, um homem com que deixou ser inflamado pelas ofertas, pelas artimanhas do inferno. Deus disse para ele, Caim, Gênesis 4:7, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Quero dizer algo para você essa noite, com muito temor. O pecado que bate à nossa porta todos os dias, nos oferecendo trocar a santidade de Deus, cumpre a mim e a você dominá-lo. Guarde isso no seu coração, irmãos. É nós que vamos dominar as circunstâncias da nossa vida. Caim, cumpre a ti dominá-lo. Não polua a luz de Deus com as trevas do mundo. Você foi chamado para ser filho de Deus. Produza fruto, produza vida, produza a esperança de quem é digno de ser chamado de filho de Deus, porque esse título não é para qualquer um. Foi pago um preço precioso, de um sangue precioso, para que nós pudéssemos ter vida, e vida só existirá dentro da santidade de Deus. Santidade, não polua este ambiente. A Bíblia diz, o que Deus disse para Caim, que o pecado está à nossa porta. E ele só tem um desejo, nos conquistar, tirar de nós a presença de Deus, tirar de nós os planos de Deus, tirar de nós os objetivos de Deus, mas o Espírito Santo nos adverte e é Ele quem nos ajuda. E o texto diz, mas você deve dominá-lo. Eu não sei por onde você anda, eu não sei o que é que você faz, e eu nem sei quais são as circunstâncias que estão tentando envolver a sua vida para te tirar da presença de Deus. Mas a Bíblia me dá a convicção de dizer algo para a minha e para a sua vida essa noite. Você e eu temos a responsabilidade
com a ajuda do Espírito Santo, de dominar tudo aquilo que tem tirado a presença, ou tem tentado tirar a presença de Deus das nossas vidas. Semana passada eu conversei com uma pessoa, e ela me relatou sobre a vida de um jovem, que está na igreja, que está envolvido na igreja, que tem cargo na igreja, porém sábado à noite anda pelas baladas da vida, bebendo e se drogando. E quando essa pessoa foi com amor advertir, ele disse assim, não dá nada não, irmão. Presta atenção, irmãos. Você tem que dominar. O diabo não vem brincar de ser diabo. O diabo vem para destruir a nossa vida, destruir a nossa esperança, tirar o ambiente propício para que Deus possa agir do nosso coração. É noite de você refletir. É noite de você reparar o teu altar. E eu começo por mim. Porque a mensagem primeiro fala para quem a prepara. Primeiro adverte para quem a prepara. Primeiro instrui para quem a prepara. Nós somos os primeiros com que Deus fala. Eu quero passar isso para a tua vida, que está aqui no santuário, e para você que nos ouve pela internet. Eu não sei quem você é, mas Deus sabe. E no céu não entra ninguém que engana a Deus. O texto diz que chegarão alguns que dirão muitas coisas para ele. E ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que nós não sejamos um desses. Que nós sejamos santos, preparados, não polua o ambiente que Deus preparou para que nós sejamos santos. Amém? Se você está disposto, fique em pé. Eu quero orar pela tua vida essa noite, para que o Senhor nos ajude para a tão grande missão de permanecermos santo como Ele é santo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu poder, pela instrução que o Senhor nos concede essa noite, Pai, de refletirmos sobre a santidade mais uma vez, e de nós colocarmos a nossa vida diante do espelho que é a tua palavra e olhar para nós mesmos, não para os outros, mas olhar para dentro do nosso coração essa noite, para nós verificarmos se nós estamos sendo santo, como o Senhor é santo, Pai. A tua palavra diz que aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. É o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos ampara, Pai. E o ambiente aonde o Senhor está, nós sempre encontraremos armas espirituais para lutarmos, para combatermos, Pai. E a nossa oração essa noite é que nós não permitamos que esse ambiente de santidade fuja da nossa vida. Que nós não venhamos a misturar, ó Pai, com nada do mundo. Que nós não venhamos a aceitar nenhuma artimanha de Satanás e seus demônios contra a nossa vida, Pai. Que nós possamos dominar. Porque o Senhor disse para Caim, e a tua palavra é viva, ela é eficaz, tu és o Deus de ontem, de hoje e eternamente, e o Senhor está nos dizendo essa noite, que o pecado está à nossa porta, e ele deseja nos consumir, nos destruir, mas nós nos levantaremos na autoridade do nome de Jesus Cristo, revestidos pela armadura de Deus, para com a ajuda do Espírito Santo, dominar sobre tudo aquilo, Pai, que tem tentado tirar ou poluir o ambiente de santidade em nossas vidas. Ó Pai, ajuda para que nós permaneçamos no caminho. Tem misericórdia daqueles que não são sinceros para contigo. Tem misericórdia, Pai, nós clamamos por eles essa noite. Aqueles que estão fora do caminho, ou aqueles que acham que estão no caminho,
com atitudes que não são concernentes ao teu reino, Pai. Tem misericórdia deles e de nós também, para que nós permaneçamos no teu caminho. Obrigado pela tua presença. Obrigado por essas noites que o Senhor tem proporcionado a nós, Pai, para que possamos louvar o teu nome. O nome que é digno de ser adorado. O nome que é digno de ser exaltado, Pai. Não nos deixe orar por orar. Não nos deixe ouvir a tua palavra por ouvir, Pai. Não nos deixe entrar na tua presença e sermos indiferentes à manifestação da tua mão poderosa, Pai. Fala conosco essa noite. Que o teu Espírito Santo possa falar com cada um dos corações aqui presentes essa noite e daqueles que estão conosco, Pai, através do nosso site essa noite, Deus, sendo instruídos pela tua palavra. Dias difíceis, dias em que a palavra do Senhor é corrompida, dias em que o inferno tem se levantado, Pai, com propostas novas a cada dia. Levanta um povo fiel. Levanta uma igreja verdadeira, Pai. Uma igreja que não retrocede. Uma igreja que não anda pelas circunstâncias, mas que anda pela fé. Porque o justo viverá pela fé, acreditando no teu poder, no manifestar das tuas mãos, Pai. Que este ambiente que o Senhor preparou no início do mundo é o mesmo ambiente que o Senhor continua preparando espiritualmente para nós todos os dias. Um ambiente onde o Senhor possa estar presente. Um ambiente onde haja separação do teu reino com o pecado. Um ambiente onde nós que somos da espécie de filhos de Deus, Pai, produzamos, Pai, frutos, atitudes, Pai, segundo a espécie de filhos de Deus. Que nós possamos dominar sobre a nossa carne. Que nós possamos dominar, Pai, sobre tudo aquilo que tenta sucumbir à nossa fé e a nossa esperança no teu nome, Senhor. Que haja concertos de altares essa noite. Que vidas possam verdadeiramente, a partir de hoje, Pai, ter uma vida agradável aos teus olhos. Todos os dias, em todos os momentos, Pai. Levanta-nos, ajuda-nos, sustenta-nos, Pai. Nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é verdadeira. É a única palavra que sustenta. É a única palavra que traz provisões sobrenaturais sobre a nossa vida. É a única palavra pela qual nós desejamos ser regidos, instruídos e capacitados todos os dias da nossa vida, Pai. Guarda nosso coração e guarda a nossa mente. Blinda-os para que eles não se corrompam diante do mundo, mas permaneçam íntegros, retos, tementes ao Senhor e desviando-se de todo mal, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Feche teus olhos, irmãos. Ore a Deus nesse momento para que Deus possa abençoar vidas. Faça a tua oração nesse momento, para que Deus possa falar com corações essa noite, que porventura estejam longe dos caminhos do Senhor, que porventura estejam longe da presença do Senhor, ou até mesmo vidas que ainda não o aceitaram como o seu Senhor e seu Salvador. Se tem alguém em nosso meio essa noite, que deseja entregar a sua vida para Jesus, alguém que sente um vazio na sua vida, e esse vazio só Jesus pode preencher, só Ele pode restaurar, só Ele pode transformar, que você possa erguer uma das suas mãos para que a gente ore por você essa noite, para que você volte para os caminhos desse Deus tão amoroso e tão poderoso. Nós queremos orar pela tua vida essa noite. Ou talvez você que se diz: pastor, eu estou precisando de um reforço, eu estou precisando de uma ajuda de Deus, estou longe, estou fraco,
Se você se sente assim, eu quero orar pela tua vida essa noite, que você possa sair do seu lugar e vir aqui até o altar, se assim você desejar, para que nós possamos orar pela tua vida. Deus está aqui, e existe uma palavra para que você seja santo, assim como Ele é santo. Pela internet, nós tivemos 2 conversões. Patrício Santana de Jesus, de 48 anos, Camaçari, Bahia. Acácio de Oliveira, 50 anos, São José do Rio Preto, São Paulo. Pai, nós oramos por essas 2 vidas. Pedimos que o Senhor possa ajudá-las nesse começo da caminhada com o Senhor. Que a tua mão os alcance, que a tua mão os conduza, que a tua mão os direcione, Pai. Que o Espírito Santo possa encaminhá-las a lugares, igrejas ou igreja, onde a tua palavra verdadeiramente é ministrada, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sustenta vidas que estão longe, Pai. Vidas que esta noite ouviram a tua palavra e porventura estejam vivendo uma vida dúbia, uma vida desagradável ao Senhor. Eu oro por eles nesse momento, para que o Senhor os ajude, para que a tua mão continue sustentando, Pai. É só o Senhor que nós desejamos, é só a tua presença que nos interessa, Pai. Nos faz temerosos ao teu nome, nos faz entender o propósito pelo qual nós adentramos ao santuário. É só para te adorar, é só para ouvir a tua voz, Pai. Nos perdoa quando somos negligentes, aquilo que o Espírito Santo está falando. Nos perdoa quando somos negligentes, quando a tua palavra está sendo ministrada, Pai. Nos ajude a ser fiel, nos ajude a te adorar. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Pai. Nos ajude a cultivar um ambiente aonde o Senhor possa reinar. Nós te adoramos e te exaltamos por tudo quanto o Senhor tem feito e continuará realizando. É no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.